família! Mais um momento do Projeto CEA em Casa. Nosso CEA assiste, em média, 400 famílias com cestas básicas mensais. É isso mesmo, 400 famílias. E isso só é possível porque todos nós colaboramos. Então, se você ainda não participa desse projeto e quer conhecer melhor, vai lá no nosso site www.cea.org.br ou então visita a gente no Instagram, @CEA_oficial. Conheça esse belo trabalho, esse belo projeto e tenho certeza que você vai se apaixonar também. Com você, Maísa Perissé, com o tema Viver com Propósito. Benjamin Disraeli, filósofo e político do século XIX, foi inclusive primeiro-ministro da Rainha Vitória, certa vez disse uma frase: "A vida é muito curta para ser pequena." Quando eu tive acesso a essa frase pela primeira vez, eu fiquei impressionada de como uma pessoa pode, numa frase tão curta, tão pequena, curta e pequena, trocadilho, deixar tantos ensinamentos. A vida é realmente muito curta, ela passa muito rápido. Esse período de eventos que se sucedem, que nós chamamos tempo, ele vai sedimentando experiências, transformando-as em memórias, que vão lá para o subconsciente, algumas até para o inconsciente. Quando a gente se dá conta, a vida passou. Já foram 50, 60 anos e realmente ela não pode ser pequena. Essa experiência de estar vivendo nesse mundo material, interagindo com esse mundo, adquirindo ensinamentos, guardando para si experiências que se transformam em lições, precisa ser engrandecida, né? Esse momento precisa ser valorizado. Então a vida não pode ser pequena, ela não pode ser banalizada, ela não pode ser superficial, ela não pode ser uma vida fútil, sem utilidade. Porque a vida, para nós, espíritas, ela é muito ampla. Essa experiência que estamos tendo num corpo material, ela é grandiosa. Ela nos traz, nos remete a uma série de responsabilidades. Eu, desde pequena, trazia já algumas dúvidas filosóficas também, sobre por que eu nasci, quem é Deus, por que Deus permite que pessoas nasçam saudáveis e outras nasçam doentes, por que umas pessoas nascem pobres e são pobres a vida toda, miseráveis às vezes, com pouquíssimas oportunidades de terem uma vida mais confortável, e por que há pessoas que nascem com tantas facilidades. Eu fui crescendo assim, apesar de uma religiosidade intrínseca. Eu nunca neguei a existência de Deus, mas eu questionava por que ele permitia isso, se ele era Pai, se ele era Deus, né? Se nos amava. E aí nessa doutrina, quando eu cheguei a conhecer a doutrina espírita, muitas dessas minhas dúvidas foram esclarecidas. Eu sei que não estamos aqui pela primeira vez. Eu sou um espírito reencarnado. Ou seja, nessa existência eu vivo experiências que estejam relacionadas com a minha necessidade de crescimento, de evolução. Eu vou experimentar situações que são algumas consequências de escolhas que eu fiz em outras existências que não foram tão adequadas. Então, as pessoas que nascem e vivem suas dificuldades são espíritos como eu, imortais, e que, em algum momento lá atrás, numa outra existência ou em outras existências, fizeram escolhas que culminaram na necessidade dessa existência atual, com tantas dificuldades, ou nem com tantas, mas enfim, cada um com a sua história para viver. Obviamente que conhecer essa doutrina me respondeu muitas perguntas,
mas me trouxe outras mais. Então, é assim, né? O crescimento, essa evolução, ela se dá assim, de pergunta em pergunta, de respostas a novas perguntas e de novas respostas e novas perguntas, assim a gente vai. Mas nós temos uma base, pelo menos para nos orientar com relação ao que é fundamental que nós conheçamos para poder agir de maneira adequada, aproveitando essa oportunidade do momento, dessa vida, que é curta, mas no momento, agora, é que estamos vivendo e a gente precisa aproveitar. Então, a nossa base são os 5 livros da Codificação Espírita, os livros de Kardec. Desses eu vou usar 2 hoje, porque o tempo é curto também para a gente falar. Mas em todas as obras de Kardec, de todas elas a gente poderia retirar algo que seria extremamente significativo para o nosso trabalho hoje. Mas eu vou começar falando do Livro dos Espíritos. Está lá na pergunta 132 o questionamento de Kardec sobre qual o objetivo da encarnação. Por que a gente nasce num corpo de carne? E aí eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Já até comecei a falar um pouco quando eu falei de evolução e de crescimento. A gente nasce, a gente está nesse corpo material para que vivamos experiências que nos permitam chegar à perfeição. Olha que notícia boa, estamos na estrada da perfeição. Já estamos lá no caminho. Para uns, essa etapa, essa experiência é uma expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Vivermos experiências que estejam relacionadas com escolhas passadas. Olha que bacana o que vem agora também. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, a gente vive para aprender e para ensinar também, para interferir também no mundo. Essa expressão suportar tem vários sentidos, vários significados, mas um deles é carregar. Então é colocarmos-nos em condições de carregarmos a responsabilidade que temos em agir na obra da criação. Vejam que interessante. Eles respondem para nós que nós precisamos realizar, agir. Não estamos aqui apenas para sofrer as consequências de escolhas passadas. Nós somos colaboradores na criação. Precisamos fazer algo também. Também por isso a gente encarna. E é por isso que a gente tem a oportunidade de se aperfeiçoar e de evoluir. Porque a gente vai fazendo escolhas, vai interferindo, vai ocupando, nos apropriando da parte que nos cabe nesse processo da criação. E aí Kardec, pedagogo brilhante, coloca uma notinha abaixo dessa pergunta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Olha a palavra ação, agir. Não é ficarmos passivos. A ação dos seres corpóreos, que atualmente somos nós, é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação, eles, nós, seres corpóreos, encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Ou seja, quando nós agimos adequadamente, nos apropriando da parte que nos cabe nesse processo, nós progredimos e nos aproximamos de Deus. Que profundidade nessa frase de Kardec. Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo, fazer com que ao final dessa nossa conversa nós realmente entendamos o que Kardec quis dizer com essa frase tão bacana de termos meios de progredir e de nos aproximar de Deus. Esse é o nosso papel, a ação dos seres corpóreos, de nós que estamos vivendo essa vida que é curta, mas que não pode ser pequena.
Então, aqui está uma sugestão de Kardec de como não tornarmos a nossa vida pequena. Nós encontrarmos meios de progredir e de nos aproximarmos de Deus. Muito importante que a gente se lembre que Jesus, lá em Lucas 17, 20 e 21, esses 2 versículos, ele lembra para nós que o reino de Deus não virá ostensivamente, não estará ali ou aqui, ele está dentro de nós. Então, quando Kardec propõe que encarnar significa criar caminhos para a perfeição e nos aproximar de Deus, e Jesus diz que o reino de Deus, o reino dos céus está em nós, a gente já entende que uma forma de buscar esse aprimoramento na encarnação é a gente olhar para dentro. Buscar nos aproximar de Deus, e o reino de Deus, Jesus já disse, está dentro de nós. Mas ele também fala de que a gente precisa encontrar um meio de progredir e nos aproximar de Deus. Encontrar um meio, agir, quando ele diz a ação dos seres corpóreos, ou seja, nesse progresso, na marcha do progresso, da evolução necessária que a encarnação nos permite, essa ação está relacionada com movimento. E aí a gente fala do nosso tema, viver com propósito. A palavra propósito, que também tem vários significados, mas os significados que se complementam, né, que são bem semelhantes, um deles é finalidade, objetivo, e o outro é sentido. Então, viver com propósito é viver com objetivo, é viver com sentido. E sentido, direção e sentido estão sempre relacionados ao movimento. Então, a gente precisa viver se movimentando, agindo, escolhendo cada um de nós qual a sua forma de interferir na vida. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja pequena. A nossa vida precisa ser engrandecida. E isso, ter um propósito, vai além da minha relação comigo mesma. Ela precisa estar relacionada também com a minha convivência com o mundo, com o outro. É eu ter algo que dê sentido à minha vida e que de alguma forma interfira na vida do outro, para que eu possa suportar a parte que me toca, carregar a responsabilidade que eu tenho na criação. Então eu preciso interferir no mundo, interferir de forma positiva no mundo, para que eu possa ajudar o mundo a ser melhor. Olha que bacana, olha que coisa maravilhosa a gente saber que nós somos espíritos imortais, temos um Pai de amor, somos filhos do dono desse mundo e estamos aqui para ajudá-lo a tornar esse mundo melhor. Ajudar o Pai nessa colaboração a termos daqui a pouco toda uma família universal muito mais preparada, muito mais evoluída. Agora, para eu entender quais são os meus propósitos, eu preciso me conhecer. Eu preciso buscar o reino de Deus dentro de mim. É nesse caminho que eu vou fazendo para dentro, descobrindo minhas forças, descobrindo também, detectando as minhas fraquezas, né? Os meus talentos, o que eu faço bem, algo que me faz bem fazer, né? Então não é só eu fazer bem, mas também aquilo que me faz bem quando eu faço. Pode ser que esse seja um propósito, algo que torne a minha vida significativa. É muito importante que a gente tenha uma vida com significado. Esse momento que a gente está vivendo no nosso planeta, um momento tão difícil, tão doloroso, nós também estamos tendo a oportunidade de refletir sobre qual o nosso papel, né? Por que tudo isso está acontecendo? O que esse momento que nós estamos vivendo quer dizer para a humanidade e quer dizer para mim? O que eu posso aprender com isso? Será que o meu propósito é, diante de toda essa situação, toda essa dor, eu sentar
e chorar? Me preocupar comigo? Deixar que o medo tome conta das minhas decisões? Que as inquietações, as preocupações, essa antecipação de situações que muitas vezes nem acontecem, elas estão apenas no nosso pensamento, nessa consciência disfuncional que nós ainda temos, nessa tendência a pensar só o mal, a esperar só o mal, o ruim, o pior. Será que é isso? Não. Todos nós temos um propósito, o nosso propósito é sempre positivo, é sempre para interferir de uma forma positiva na vida. Engrandecer, como eu falei, a minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta. Eu preciso tocar a alma do outro. É fundamental que eu entenda que, embora cada um vá ter um talento, uma habilidade, um propósito que é comum a todos nós é que a gente consiga tocar a alma de quem cruza o nosso caminho. Importantíssimo que eu faça esse movimento. Então, vamos lá, vamos tentar identificar nossas forças, nisso eu sou boa, eu acho que eu faço bem, eu gosto, eu me sinto prazer em fazer, ou as pessoas dizem que eu faço bem, e se eu avaliar eu posso entender que realmente elas podem estar certas, aí essa é uma fraqueza minha, é uma deficiência, eu preciso aprimorar, também não vou sentar e chorar, mas eu posso ir lá, aprimorando no que eu sou bom, e quando a gente... Olha que interessante. Quando eu detecto uma fraqueza, que é um processo importantíssimo nisso, né, nessa nossa caminhada, eu saber das minhas fragilidades, eu não posso dizer assim, eu tenho essa dificuldade, então eu vou focar nessa dificuldade. Eu preciso subir um patamar nessa dificuldade. Como é muito difícil para mim, eu vou subir isso. Enquanto que eu sou isso aqui na minha força. Nesse momento, talvez seja melhor eu investir nessa força, que eu vou caminhar mais rápido. E aí, vou cuidando da fraqueza também. Mas vou investindo na força, nesse talento, no que eu já faço bem e que interfiro positivamente no mundo. Cada um tem seus talentos, né? Cada um tem suas habilidades. Não estou dizendo que a gente não deva desenvolver aquilo que está fraco, mas a gente não pode focar só ali, porque se a gente focar ali na primeira dificuldade, no primeiro fracasso, você diz, não consigo mesmo. Eu não tenho propósito, não consigo, não vou conseguir. E aí a gente esquece isso aqui, que é bom. Então a gente precisa identificar as forças, que essas forças vão nos ajudar a efetivamente encontrar as nossas habilidades, serão as nossas habilidades, são as nossas habilidades e vão nos ajudar a nos motivar a aplicá-las e torná-las propósito na nossa vida, né? Os propósitos eles têm vários níveis, de acordo com o entendimento e o processo de amadurecimento do espírito. Um propósito pequeno eu quero ser feliz, é um propósito. É pequeno, é restrito, diz respeito só a você. Mas daqui a pouco ele se amplia e a gente começa a querer a felicidade para os nossos amores também, para os mais próximos. E vai chegar um momento em que nós vamos querer ver o mundo feliz. E aí esse é o nível máximo do propósito. É você interferir no mundo de uma maneira tão positiva que você efetivamente vai percebendo que devagar você toca nas pessoas. Você torna a vida das pessoas melhores. O propósito, ele é portátil, a gente leva com a gente. E ele também pode se modificar. A gente pode ter grandes propósitos, a gente pode ter propósitos menores, propósitos um pouco mais complexos da gente vivenciar, outros mais próximos, objetivos, né, mais possíveis no momento, mas não importa. A gente tem que ter propósito. Pode ser o propósito de um dia só. Eu preciso despertar todos os dias com um propósito. Nós precisamos fazer isso. A vida não está fácil. Os desafios são muitos. Eu não posso levantar da cama pensando, mais um dia. Mais um dia igual ontem. Não sei por que eu ainda estou aqui. O que eu tenho para fazer? Nossa, tem tanta coisa para fazer. Então levante da cama com um propósito. Propósito de um dia, não precisa ser um propósito de 10 anos, de uma existência, mas de hoje. Hoje eu vou fazer a melhor comida que eu puder para minha família. Hoje eu vou limpar a minha casa de uma forma como eu nunca limpei. Hoje eu vou sair de casa dando bom dia para todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho.
hoje eu vou tentar fazer pelo menos uma pessoa feliz. É isso. É tentar fazer com que a nossa vida vá lá, toque um pouco a vida do outro. Torne a vida do outro um pouco mais leve, da forma que a gente souber fazer. Que a gente vai descobrindo quando a gente vai lá, olhando para dentro e buscando essa essência tão maravilhosa que todos nós temos, essa luz que a gente tem dentro de nós, que é essência divina, né? Que é o reino dos céus, como disse Jesus. E aí a gente vai encontrar meios de evoluir. Tá lá, como Kardec disse, encontramos um meio de progredir e de nos aproximar de Deus. Eu encontro um meio de ser útil à vida, o meu propósito, como eu disse, pode ser o propósito só de hoje, pode ser grande ou pequeno, mas eu encontro um propósito que vai me tornar mais feliz, mais confiante. Ao final do dia eu vou perguntar, consegui deixar alguém mais feliz hoje? Será que eu importei para alguém hoje? Eu tive importância para alguém hoje? Será que a minha ação foi importante para alguém? Que bacana se a gente conseguir ter a resposta positiva, né? E aí eu me aproximo de Deus porque eu vou nessa busca incessante, porque o autoconhecimento não para, né? Não para, né? A gente vai mergulhando aqui e cada vez a gente vai se tornando uma pessoa diferente, melhor. É um processo incessante e a gente vai conseguir. Então, viver com propósito é viver com sentido, é viver buscando estar perto de Deus. Algumas formas da gente movimentar os nossos propósitos são óbvias, né? Sermos mais gentis, mais generosos, cada vez menos egoístas, mais solidários, vivermos leves. Essa é uma forma de interferirmos no mundo à nossa volta. Eu vou encerrar com um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem no Mundo. Eu vou terminar com o terceiro parágrafo desse item, o Homem no Mundo. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Vamos viver sem culpa. Vamos viver sempre joviais. Que a nossa generosidade, a nossa gentileza seja algo que realmente impressione a vida das pessoas. Nós não temos que ter a pretensão de ser exemplos para ninguém. Nosso exemplo, nosso modelo, nosso guia de nós espíritas é Jesus. Ele sim é o modelo e o guia. Nós não temos que ter essa pretensão. A gente quer apenas tocar o coração das pessoas, carregar a parte que nos cabe na criação para efetivamente ajudarmos o mundo a ser mais feliz. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós, sem exceção. Vamos viver com propósito.